Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra nós lemos a Palavra de Deus na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo do Momento da Palavra, nós lemos um capítulo da Bíblia Sagrada e ao final da leitura, nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido, para que possamos, eu e você, sermos abençoados com a compreensão da Palavra de Deus. Muito bem, e hoje nós continuaremos lendo o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E no Momento da Palavra de hoje, nós leremos o capítulo 41 do livro de Gênesis, que diz o seguinte: E aconteceu que no fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vistas e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vistas e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vistas e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro-mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne, formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tinha visto outras tais, quanto à fealdade, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas
do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância da terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito e nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoe trigo deixado na mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, e para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: veis aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenat-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenat, filha de Potífera, sacerdote de On. Saiu José toda a terra do Egito, por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenat, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acharam-se os 7 anos de fartura que havia na terra. Acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo da Palavra de Deus, aqui, no Momento da Palavra. E esse texto do capítulo 41 do livro de Gênesis, ele contém muitas verdades, como eu tenho dito, todo o texto bíblico, ele contém verdades que são importantes para a vida do cristão. Muito bem, esse texto não é diferente. Nós estamos vendo o início da ascensão
de José. O cumprimento da promessa de Deus a José, da revelação de Deus a José, através dos sonhos, nós começamos a ver a partir deste capítulo. Muito bem. E no início do capítulo, o relato bíblico diz que o faraó teve 2 sonhos. E o relato bíblico explica que sonhos foram esses. Primeiro, os sonhos com vacas gordas que apareciam, depois as vacas magras vinham comer as vacas gordas, e ele acordou. Depois dormiu de novo e teve um outro sonho que também tinha o mesmo significado pela própria interpretação de José. Tinha o mesmo significado, surgiam espigas boas, e depois surgiram espigas secas que devoravam as espigas boas. E o faraó acordou, contou o sonho para os seus magos, para os seus adivinhos. Lembremos que o Egito era uma terra de muitas idolatrias, então os faraós, né, os governantes normalmente eram cercados de mágicos, de magos, né, de feiticeiros que buscavam adivinhar o futuro. Muito bem. E ele cercou-se dessas pessoas, contou o seu sonho, mas ninguém conseguiu interpretar. E neste momento, só neste momento, foi que o copeiro, que tinha passado um tempo com José na prisão, lembrou-se dele, da situação, do próprio sonho que ele havia tido, também o padeiro mor. Nós já lemos isso em capítulos anteriores, como foram esses sonhos dele, do copeiro mor e do padeiro mor, e a interpretação que José deu naquela ocasião. Nós já lemos isso em capítulos anteriores. Se você não assistiu os capítulos anteriores, procura aqui no nosso canal de Preceitos de Fé. Você vai encontrar todos os capítulos, todas as leituras bíblicas com as posteriores explicações aqui no canal, desde o capítulo 1 do livro de Gênesis. Então você encontrará certamente essas explicações. Então, como nós explicamos aqui, o copeiro lembrou-se da situação que passou com José na prisão e disse a Faraó: olha, na prisão aconteceu isso, encontrei um jovem hebreu, tive um sonho que me incomodou, eu contei o sonho a ele, e ele interpretou, e do jeito que ele interpretou aconteceu. E aí Faraó, como já tinha tentado todos os seus adivinhos e ninguém tinha interpretado o sonho dele, ele mandou chamar José. José se aceitou, porque ele iria ao encontro de uma autoridade e ele respeitava, evidentemente, as autoridades. A própria Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades. Ele se arrumou e foi ter com o faraó. E aconteceu que Faraó disse: olha, eu soube que eu tive um sonho que me incomodou, eu soube que você interpreta sonhos. E aqui eu quero chamar a atenção para a postura de José. José estava preso na prisão, ele tinha passado por uma situação confortável na casa de Potifar e foi preso. Nós já vimos isso também em capítulos anteriores, injustamente foi preso. E ele estava tendo a oportunidade de mostrar uma bênção que Deus tinha dado a ele, da interpretação dos sonhos, para Faraó. E certamente José pensou na possibilidade de alguma forma, sair da prisão. Porque ele poderia muito bem interpretar o sonho de Faraó e depois voltar para a prisão. Mas certamente passou pela cabeça dele que era uma possibilidade de ele convencer a Faraó de que estava preso injustamente. E aí Faraó disse: eu soube que você
No versículo 15 diz: e Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interprete. José poderia ter agido com uma certa soberba, com um certo orgulho, porque de fato tinha interpretado os sonhos do copeiro-mor e do padeiro-mor, interpretado corretamente. E ele poderia, como na linguagem moderna se utiliza muito, ostentado a sua posição de intérprete de sonhos. E dito: realmente eu tenho esse poder, é um dom meu, ou qualquer coisa assim. Eu sou poderoso, qualquer coisa assim. Se exibido diante de Faraó. Mas o que disse José? E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. O apóstolo Paulo disse que tudo que fizermos deve ser para glorificar ao Senhor. Veja, José não quis a glória para ele, mesmo estando numa situação em que poderia buscar uma vantagem para barganhar uma saída da prisão. Mas ele não quis fazer isso. Ele glorificou aquele que é o único que merece a glória em todas as situações. Ele glorificou ao Senhor e disse: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então ele disse: não, esse dom não é meu. Isso vem de Deus. Ele não quis utilizar o dom dele, o dom que Deus deu a ele, a bênção que Deus deu a ele, de interpretações. Ele não quis utilizar aquilo como barganha para auferir alguma vantagem diante de Faraó. Infelizmente, hoje nós encontramos muitas pessoas que recebem alguma bênção de Deus, sobretudo na área religiosa, igrejas, e querem utilizar este dom para lucro, para ganhar dinheiro, para enganar outras pessoas. Contrariando tudo que a palavra de Deus nos recomenda. Porque tudo que recebemos, a Bíblia diz que não recebemos nada que não venha do alto. Tudo que recebemos, inclusive a nossa própria vida, vem de Deus. Por isso Paulo diz que tudo o que façamos deve ser para glorificar o nome do Senhor. Porque de fato somos completamente dependentes do Senhor. Nada, absolutamente nada temos sem a permissão de Deus, que não venha da permissão de Deus. E muito menos um dom espiritual, um dom do Espírito Santo. Mas as pessoas, infelizmente, muitas pessoas estão utilizando dons, sejam eles materiais ou espirituais, para glorificar a si mesmo. E estão pregando, inclusive, isso em igrejas. Portanto, meu amigo e minha amiga, muito cuidado, porque os dons do Senhor não são para glorificar a pessoa que recebe, mas ao Senhor que os dá. E assim fez José. José disse: não, isto não vem de mim, isto vem do Senhor. Então, era ao Senhor que Faraó deveria glorificar. E Faraó conta os sonhos, José os interpreta, a interpretação de José agrada ao Faraó e aos seus servos, que reconhece que é uma interpretação divina. Veja, o próprio Faraó, no versículo 38, diz: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus?
Então, o próprio faraó do Egito, um povo pagão, um povo idólatra, um povo que não temia ao Senhor, que não tinha Deus, o Senhor, como seu Deus, mas tinha uma infinidade de deuses, inclusive adoravam animais e etc. Reconheceu que em José havia o Espírito de Deus. Veja, José não disse, não, em mim o Espírito de Deus está comigo, então eu vou interpretar. Não, ao contrário. Ele disse, isso não vem de mim, vem de Deus. Mas o próprio faraó reconheceu. José não precisou dizer os dons que tinha. O faraó reconheceu. Nós não precisamos estar nos gloriando pelos dons que porventura tenhamos recebido. Aqueles que Deus quiser que reconheça, reconhecerá. Porque Deus haverá de fazer uma obra na vida deles. Então, Faraó reconheceu, e não apenas reconheceu que José tinha o Espírito de Deus agindo nele, como também o colocou como governador de todo o Egito, como o próprio Faraó disse, no versículo 40, tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Veja, a que posição em José chegou, em que posição o Faraó colocou José. Porque Deus o abençoou com dons. E no momento certo, esses dons foram mostrados, foram executados diante de Faraó. E José foi engrandecido dentro do governo do Egito. Mas veja, nós leremos nos capítulos posteriores que José foi de fato, virou governador do Egito, virou poderoso. O próprio Faraó diz que, no versículo 44 diz: eu sou o Faraó, dizendo a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou pé em toda a terra do Egito. Veja o poder que Faraó deu a José. Mas ainda assim, de fato José foi glorificado, foi honrado, foi abençoado, teve muito poder e foi assim até o final da sua vida. Porém, o objetivo de Deus não era apenas abençoar José. Claro, José foi abençoado, vinha sendo abençoado desde novo, desde pequeno. Porque Deus já falava com José, já fazia revelações através de sonhos a José. Ele já vinha sendo abençoado. Mas José também foi honrado diante do Faraó, foi honrado na terra do Egito, virou governador do Egito. Veremos mais adiante que foi honrado diante da própria família e de todas as terras. Mas esse não era o único objetivo do Senhor. Nós precisamos observar também que Deus age visando a comunidade. Normalmente Deus age visando o bem da sociedade e não apenas de uma única pessoa. Isto também tem sido um problema dentro das igrejas. As pessoas buscam bênção para si e somente. As outras pessoas que se virem. Eu quero a minha bênção porque eu quero usufruir dela e gozar dela e só isso.
Mas veja, os planos de Deus são maiores do que os nossos, como diz a própria Bíblia Sagrada. Os planos de Deus, se dar a nós, se nos dar algum dom, é para que este dom que Deus nos deu venha a abençoar outras pessoas, que, como veremos mais adiante, é o que vai acontecer com José. Por intermédio de José, as pessoas, não só do Egito, de outras regiões também, foram salvas da fome. E a própria família de José, que era a família da qual o Senhor falara a Abraão quando lhe prometeu descendência numerosa e poderosa. E é desta família que viria o Messias. Então veja, o plano de Deus nunca resume-se a uma única pessoa. Meu amigo e minha amiga, se Deus lhe deu um dom, é porque Ele quer que você use este dom para abençoar outras pessoas. E assim, como veremos mais adiante, José fez, porque José era de fato uma pessoa temente ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo do Momento da Palavra. Se você gostou deste vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível aqui no canal de Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor esteja disponível para você aqui no canal de Preceito de Fé. Não esqueça também de deixar aqui embaixo os seus comentários a respeito desse vídeo e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.